Oi, eu sou a Esté. Eu sou a Adri. E juntas somos sábias. Pero não muito. Afinal, sabemos muito. Mas não sabemos tudo. Acompanhe nosso podcast, recorte de duas mentes inquietas. Curiosas. E às vezes inspiradas. Oi, gente! Mais uma terça-feira, a gente tá muito feliz. Vocês perceberam, estamos de cenários novo aqui. Então, sim, agora temos cenário, temos um espaço. Ainda faltam algumas coisinhas, mas... Detalhe. Estamos indo aí, né, amiga? Tá. Ai, eu tô muito feliz também. Produção, tá feliz? Muito. Aê, gente! Depois a gente conversa. Bom, vou falar uma coisa pra vocês. Hoje nós temos uma convidada que é muito especial, que eu já tô sabendo que o papo vai ser incrível, né, Adri? Nossa, vai ser demais. Gente, ela é uma pessoa extremamente ativa, saudável, engraçada, dinâmica, aleatória. Ela é dona e proprietária e gestora do Estúdio Mormaia aqui de Bragança. Chique. Formada em gestão do esporte pela Unicamp. E agora, além de mãe do King, de 4 patas, a coisa mais linda, ganhou o título de mãe da Helena. É a Ju! Oi, Ju! Bem-vinda! Oi, gente, tudo bem? Como que você tá se sentindo hoje, Ju? Ai, tô achando muito legal, muito especial. Gente, tá ficando lindo aqui. Sério. Ah, Tá muito Eu tô mesmo. muito animada pra esse papo. Eu acho que vai ser incrível. A gente já tava aqui conversando e já tava... Ai, calma, vamos falar no podcast, porque o papo está muito bom. Muito. Vocês vão ver que é a mesma frequência aqui de pensamento, gente. Todo mundo assim, igualzinho, tá ali, ó. Ju, e aí, aproveitando já todo esse papo, essa frequência, eu sei, né, pesquisando, lendo, conhecendo, que você é uma pessoa bem imperativa. Não, imagina, gente, que isso? Você é uma pessoa que gosta de conversar, gosta de falar, desde a sua infância, né? Sua mãe ficava de cabelo em pé com você. Quero que você conte um pouco sobre isso também. Você tem diagnóstico de TDAH também. Sim, tenho. Então, a gente também vai querer saber um pouco sobre isso, como que foi. E essa sua caminhada no esporte, foi uma alternativa que seus pais deram pra você, o esporte como esse caminho, né, pra tentar amenizar o TDAH? Ou você sempre gostou? Conta pra gente como foi essa jornada. Bom, tudo começou... minha mãe, assim, eu tenho sorte de ter uma mãe pedagoga. E isso facilitou muito o meu diagnóstico bem pequenininha. Ela começou a perceber quando eu fui expulsa do balé. Isso. Ai, eu amo! Até hoje, eu tenho trauma. Eu não posso entrar no lugar que eu vejo balé que eu falo, fui expulsa. Eu fui convidada a me retirar, eu tinha uns 5 anos de idade. Eita! Eu era uma criança muito tranquila. Tá. Entendemos. Aí a professora falou, ó, Ju, não tem a menor condição de dar a Júlia fazer aula. Não tem. Eu acho que você devia colocar ela num hip hop, num jazz, em alguma coisa que ela vá queimar essa energia, porque aquela tá atrapalhando. Sabe aqueles vídeos da criança? Que tem todas fazendo... Tem uma dançando cowboy, parecendo Era eu. Inclusive tem vídeo, eu tenho que achar que é em fita, Ah, não, né? eu preciso ver isso. Porque, né, não tem, né? Não era DVD ainda, mas enfim. E aí minha mãe começou a falar... Algo de errado não está certo com esta garota. E como ela já trabalhava com criança, ela falou... Na escola, comecei a ter dificuldade com o meu aprendizado. Não estava aprendendo a ler, não estava aprendendo a escrever. E aí, ela fez testes e tudo mais. E, na época, fui diagnosticada cedo. Aí, eu voltei pro pré e aí, seguiu a vida normal. Na escola, eu sempre fui muito ativa. Certo. Em todos os sentidos. Tanto bons quanto ruins. Minha vida inteira eu passei com advertências e suspensão, e enfim, imagina, coitadinha da minha mãe. Não sei como ela sobreviveu, porque Era era expulsa assim... da sala. Ah, toda hora. E aí sua mãe falou, vamos colocar essa menina no esporte. E aí eu mesma fui indo pro esporte. Comecei a participar de todos os jogos, Olimpíadas, não sei o quê, jogo de não sei o que lá, jogos da primavera, sei lá, tinha trocentas Todos. coisas no colégio. E era o que eu sempre estava na frente, eu liderava a galera, e eu sempre tive esse espírito de líder, mas até então eu nem entendia muito o que era. Eu falava até as coisas erradas, o pessoal me seguia. Eu pus fogo na escola sem querer, mas não foi de propósito. Eu falei, pessoal, vamos cortar esse fio? Será que vai dar alguma coisa errada? E no caso, a escola inteira apagou e teve que acabar a aula, entendeu? E aí todo virei mundo olhou rainha. pro lado.
A diretora veio assim, quem foi? Aí todo mundo olha Não, pro dava lado. pra ver que era eu, porque eu tava com os cabelinhos meio em pé. Porque é energia, gente. Não tem como. O que minha mãe faz nessa hora? Ah, Nada. ainda Chora. bem que ela já tava na área, né? Então ela já conseguia Daí ela já entender. conseguiu, ela falou, filha, não tem como. Daí ela foi levando, mas no final, lá no meu terceiro colegial, época de vestibular, eu ainda não sabia muito o que eu queria. Uhum. E eu tinha certeza que eu ia fazer engenharia. Uhum. Nada a ver, né? Quer dizer, tudo a ver, você imagina eu engenheira. Queria trabalhar com petróleo. Com certeza, eu ficaria tranquila naquelas Lógico que ia. naquelas nunca plataformas de petróleo, no meio Claro, do você aqui, nada. você ia cair, você ia nadar lá. Com pular, certeza ia né? virar uma sereia, sei lá onde eu ia estar uma hora Sempre dessa. teve essa vibe com praia, mar, essas coisas? Eu tenho, na verdade, contato com natureza. Quer dizer, minha vibe é do tipo, qualquer Esportes. lugar tá bom. Sim. Se eu tô no meio do nada, tá bom. Se eu tô andando na represa, se eu tô no mar, se eu tô na montanha, se eu tô na cidade, qualquer lugar, então... Sim. Eu me adapto muito fácil a qualquer lugar que eu exista. E você tá sempre se movimentando, O né? tempo Seja onde inteiro. for. Aonde for. Isso daí sempre veio comigo. E aí eu Uhum. fiz, passei na UFSCar, e aí eu falei, então, mãe, acho que eu vou fazer Unifran, que é a Faculdade de Educação Física de Franca, imagina. Tá. Uhum. Saí Tá. da UFSCar pra ir pra Unifran. Minha mãe falou assim, eu te apoio, minha filha. Pelo amor de Deus, não. Você não quer pensar de novo? Eu falei, não sei, eu não gosto. E aí, nisso, a minha avó falou, tenta fazer... Por que você não tenta educação física? Eu falei, e não é. Só que daí eu fui pesquisar educação física, as matérias, tinha muito assim, era futebol, basquete, vôlei, assim, eu não gostava do esporte, eu gostava de me movimentar. Uhum. Eu amo praticar esportes, mas assim, ficar fazendo basquete, vôlei não era a minha praia. Entendi. E aí foi quando eu achei ciências do esporte na Unicamp. Muito Aí legal. eu falei, acho que é nisso aí que eu vou. Unicamp, gente. E fui. É, querida. Graças a Deus passei na Unicamp, porque se eu tivesse continuado... Não que a Unifran é uma ótima faculdade, Aham. só que daí minha mãe, na época, pensou, filho, tá falando... Era uma coisa de graça, agora eu vou ter que pagar, tem certeza? Sim, sim. Pensa melhor, Aham. querida. E aí foi quando daí eu me encontrei. Aí já era uma faculdade que tem uma visão diferente, Uhum. que tem, assim, uma visão muito voltada pro movimento e não pro esporte em si, tanto que eu não tive disciplina nenhuma. Eu tive eletivas de esportes, então eu tive muito fisiologia do basquete, fisiologia do voleibol. Então era uma coisa muito mais aprofundada do que o esporte em si. Daí eu falei, Sim. é isso. Não era simplesmente fazer o esporte, né? Não, eu não fiz nenhum. Entender o contexto dele. Não, eu fiz só, na verdade, basquete porque eu tinha que fazer pra enfiar na grade. Sim. Tá. Eu fiz pôquer. Mas afinal, Isso é Júlia, a aleatório. gente sabe que você faz jiu-jitsu, você faz wake, você faz tudo. Então, acho que é isso, né? Não necessariamente a técnica do esporte, mas é você estar ali naquele meio. Eu gosto muito do movimento. Eu Exato. acho que o corpo ele precisa se movimentar independente da forma que você for. E quando apareceu o estúdio, foi muito isso. Na verdade, o estúdio ele não te treina para um esporte específico. Uhum. Ele te treina para a vida. Então, eu deixo o corpo, ou, por exemplo, o meu, vou dar um exemplo, é que agora eu não posso, eu tenho que dar uma segurada em algumas coisas, mas meu corpo estava preparado para eu ir fazer 2 horas de rola no Gil e, ao mesmo tempo, no outro dia, jogar beach tênis e no outro dia fazer fit dance Sim. e no outro dia andar de wake. Eu fazia tudo isso numa Sim. semana. E eu não sentia nada, assim, de lesão, nunca tive nenhuma lesão, Uhum. porque meu corpo estava É. preparado para o movimento. Então, foi em busca de lugares que me trouxessem isso, foi quando eu achei o Sim. estúdio, inclusive. Porque o esporte, ele te formou, né? Você cresceu inserida no meio. Sim. Então, você estava sempre ali em movimento. E aí, o seu corpo já entende, já processa e se acostuma com isso. Mas, ok, vamos lá. Falei muito. Tá ótimo, tá É ótimo. do jeito que a gente gosta. Sim. Então, Ju, não, porque assim, você terminou a faculdade e tal. Você já entrou na área esportiva ou você foi por outros caminhos? Como que foi, assim, quando você se formou? Eu me formei e voltei pra Franca, porque eu me formei meio assim, meu Deus do céu, era em Limeira a faculdade. Aham. Então, assim, eu não via muito crescimento e eu nem queria ficar na cidade. Voltei pra casa da minha mãe pra meio que tomar um rumo da vida, né? Porque eu tava meio perdida. Foi quando eu fui pra São Paulo, passei 6 meses, tá ótimo, obrigada. Não me adaptei com São Paulo. Não sou uma pessoa de São Paulo. Além de ser assaltada, eu me perdi. Parei no meio da favela, com essa cara de que era da região. Foi o caos. Mas eu amadureci muito e eu, do nada, sem experiência nenhuma, coordenei alguns condomínios de alto padrão, que eles
padrões A++, que tem jogador de futebol. Então, toda a área esportiva desses condomínios. Então, eu já carreguei essa bagagem. Falei, foi legal enquanto durou. Voltei de novo para Franca. E aí, foi quando uma rede grande de academia inaugurou em Franca. E aí, nisso, eu fiquei alguns anos. Cresci muito, liderei uma equipe de 20 pessoas, uma pessoa que nunca tinha feito isso. E, ao mesmo tempo, eu dava aula de personal. Assim, muito atrelado. Tá. E mesmo dentro dessa rede, eu já vi o movimento de uma forma diferente. Já me incomodava muito pessoas serem números e não serem pessoas. Porque, querendo ou não, eu coloquei 4.000 alunos numa unidade. E, assim, é isso. E aí, eu já comecei a pensar diferente. Eu já comecei a olhar com um olhar um pouco mais crítico. Então, eu já questionava muito profissionalmente se era isso que eu queria. E aí foi quando, né, mudei para São José do Rio Preto, continuei nessa rede. E aí depois eu falei, não quero mais isso, larguei tudo, fiquei só com personal. E aí me aprofundei em alguns cursos de treinamento funcional, reabilitação física funcional, fiz algumas especializações nessa área e falei, é isso, o caminho Sim. Que eu é quero. esse. E Sim, aí, foi encontrando. e aí, no meio disso, começou a aparecer, sabe, anúncio. Eu não sei por que cargas d'água, alguém me falou, né, da Mormai, que existia os estúdios Mormai, na época tinham 10. Tá. No Brasil? Caramba. Nível Brasil. E aí eu falei, quero conhecer isso aí. E aí, minha sogra mora em Ribeirão Preto, e a unidade que eu conheci foi lá. Eu pisei, na hora que eu abri a porta, falei, pronto. É isso. É isso. Eu senti a energia e falei, cara, eu preciso disso. E aí, o Thiago, meu marido, ele é assim... cara do esporte, ele é advogado, mas é porque ele tem que ser, porque ele queria seguir qualquer área do esporte. Ele queria ter feito educação física ou físio, mas, enfim, na época não deu. Ele falou, vamos. Aproveita aqui. Eu falei, mas eu nunca... Porque, assim, é muito diferente você ser a gestora de um negócio de alguém e você ser gestora do seu próprio negócio. Você percebe que você se ferra mais do que você imaginava. Sim, a gente comenta muito sobre isso. Não, Pode falar um palavrão, desculpa. Eu falo muito. Pode falar, pode falar. Coitada da Helena. Desculpa, Helena. Não posso rir. Peraí, Wes. Não, mas pode falar, Ju. Tá. Rapidinho, porque a gente tava lá no ultrassom. E aí a gente vendo a Helena, ai que linda bebê, que não sei o quê. Aí ela foi rir porque o médico era um palhaço. E a Helena... Chacoalha muito. Não, mas tem, ó, a mãe, vai puxar a mãe. Mas era muito engraçado. Aí quanto mais eu ria, mais ela chacoalhava. E ficava até assim, ó, a imagem. Aí ela fala que não pode rir sim. Mentira, eu Helena Pode rir, já, pode já falar acostumou, palavrão. já acostumou, pode, tá liberado. Ju, eu tava falando que a gente comenta muito sobre isso, eu com a Adri, até o Wes também, agora a gente comenta bastante, quanto é desafiador essa vida do empreendedor. Porque quando você tá ali com o seu salário, você é CLT, e não jamais menosprezando isso, mas você sabe que o seu salário vai estar ali todo dia 10, todo dia 20. Agora, quando você é empreendedor e você tem colaboradores, você tem que pagar, você tem toda essa questão, né? Sim. E aí, aproveitando esse papo, então, de empreendedorismo, eu tava comentando com a Adri que eu acho o Mormai a sua cara, né? Pelo tanto de coisas que você já fez, pela Mormai ser uma rede de realmente incentivar ali o atleta, o esporte, tem toda uma vibe meio surf, que eu amo. Então, eu acho muito sua cara. Como que foi, assim, essa experiência de você realmente encontrar o empreendimento e fazer as coisas que tem a sua cara? Porque é muito difícil isso. Às vezes a gente fala, eu gosto de fazer isso. Mas os caminhos são desafiadores. Eu não tô falando que não é. Sim, eu imagino sim. que seja. Mas, assim, é muito a sua cara. Eu não consigo imaginar que, tipo, hoje eu penso, gente, não tem como o estúdio não ser meu. Sim. Um estúdio desse não ser meu. Não tem como. Pela energia que é, pela vibe que é, por tudo que ele oferece. Sim. E voltando um pouquinho, foi quando eu falei que eu fui em Ribeirão, conheci o estúdio Ribeirão, eu falei, meu, é isso. E aí começou a aparecer, depois que eu conheci, começou a aparecer anúncio, seja um franqueado, seja um franqueado. E aí a gente clicou, né, conheceu, fez 1 milhão de ligações e reuniões, etc. E aí a gente chegou em Bragança Paulista. Que assim, eu não sou de Bragança, o Thiago não é de Bragança, não tem ninguém de Bragança, a gente simplesmente veio pra cá pra abrir o estúdio. Aí todo mundo fala assim, gente, mas tem tanta cidade. Mas eu não sei explicar, eu e o Thiago, a gente vinha muito pra represa daqui de Bragança pra andar de wake, porque tem uma escola de wake aqui, que é a maior escola do Brasil, e aí a gente virou amigo do dono, e a gente vinha com muita frequência,
E eu sempre falei, cara, se for pra morar em algum lugar, eu quero, acho que morar aqui, eu quero morar aqui. Uhum. Nisso, o Thiago teve que mudar pra São Paulo. Aí eu falei, vai você. Eu já tive a minha Eu amo fase. de ser prática, né? Eu sou desprendida. Quando eu falei isso, eu falei, ó, seguinte, segunda a quinta eu fico sozinha, é bom. E de quinta a domingo você fica aqui em casa. Fechou. Pode ser? Ele falou, mas o carro, eu falei, você pode ficar com o carro. Fique à vontade, eu ando a pé, eu ando de ônibus, eu ando o que tiver. E aí, no começo, foi exatamente assim. Ele ficou em São Paulo, eu fiquei aqui, foi justamente por ser próximo de São Paulo, é rápido o acesso. Por mais que exista em trânsito, mas assim, ele viajava muito, ele precisava do carro, e precisava estar perto de um aeroporto, a gente escolheu Bragança. E aí, a vibe da cidade, assim, eu falo que é a minha cara, eu não me vejo morando em outro lugar. E o estúdio entra justamente nisso, que lá já é diferente, as pessoas treinam descalço, as pessoas vão lá, não tem nem espelho. Começa por aí. Foi a primeira coisa. Eu quero um lugar que não tenha espelho. E eu sempre quis isso. Porque às vezes a pessoa fica no espelho e ele esquece de fazer exercício, porque ela fica se comparando ou compara com alguém do lado, ou ela fica se autoanalisando. Ela não tá ali pra movimentar o corpo dela, ela tá Muito se bom. autoanalisando o tempo inteiro. E é assim. Se você vai numa academia convencional, hoje eu fico me olhando. Sim. Não, e é a coisa mais, assim, clara do mundo. Eu nunca tinha pensado por isso. Por isso que é bom esses papos, gente. Que a gente, pifa aqui. Porque realmente eu sou assim, eu fico olhando, nossa, será que eu tô fazendo exercício certo? Exato. Ou então, às vezes, a gente chega alguma outra pessoa que tem, sei lá, um outro corpo, enfim, a gente fica, nossa, eu queria ter aquele corpo. a gente fica se Automaticamente, a gente comparando. fica se E é comparando. E é todo mundo. Sim. Não tem uma pessoa. É. Pode ser a pessoa que esteja com o corpo assim, que nós, né? Que a gente olha e fala, é perfeito. Ela tá pensando e olhando alguma coisa. E sobre isso de se olhar, fazer o exercício, você não aprende. Uhum. Você fica olhando e fala, tá, eu tenho que fazer as 5 bis. Você não tá trabalhando o movimento, você tá copiando o movimento. Então, automaticamente, seus neurônios, cérebro, tudo mais, eles não estão funcionando da forma que precisava. Sim. Por isso que a gente não tem espelho nenhum. Sim. O espelho que tem lá é teu colega do lado que você dá risada. Aí você Nossa. fala, gente, ele tá fazendo errado, eu também tô. Aham. E aí todo mundo começa a dar risada e todo mundo se ajuda. Então, a vibe era muito essa. Eu falei, eu preciso de algum lugar que a energia seja muito lá em cima. Outra. Uhum. A energia tem que ser um lugar divertido, tem que ser um lugar que as pessoas se sintam bem, que se sintam à vontade. Porque eu via, né, com todos esses anos em rede grande, academia convencional, que as pessoas se cobravam o tempo todo e não prestavam atenção nas pequenas melhoras. Uhum. Pequenas melhoras que eu falo. Às vezes chega o aluno, nossa, que eu parei pra pensar que eu não tô mais sentindo aquela dor no pescoço. Isso é uma grande, grande, grande vitória, mas que antes as pessoas nem percebiam porque elas ficavam muito no físico. Sim. E esquece que tem todo o resto. Eu falo, cara, se você melhorar sua dor nas costas e qualquer tipo de dor, ou melhorar teu sono, o resto vem. Vem, é consequência. Porque daí você consegue, vamos supor, eu quero emagrecer, vou dar um exemplo. Se você dorme bem, se você não tá sentindo dor, automaticamente você consegue aumentar seu treino, a sua intensidade, automaticamente você consegue já comer diferente, porque você tá vendo que tá mudando, os seus hábitos estão mudando. Isso é uma vitória que a pessoa só percebe, às vezes, 2, 3 meses depois, a pessoa, nossa, eu não tinha parado pra pensar. Sim. Então, A pele fica outra. exato. Então, o estúdio bateu muito com disso de o corpo se movimentar do jeito certo. Que o Sim. resto é uma engrenagem. Se tudo tá funcionando, o resto vai. E o detalhe é que realmente o estúdio é tão sua cara que parece que todas as pessoas que se inscrevem pra treinar lá têm a sua energia. Não tem parafuso. Na verdade, ela Se assina um você contrato. treinar no Mormai Bragança, você não tem um parafuso. É isso. É verdade. Tem que assinar uma cláusula que está precisando. Tô brincando de tempo. Não, mas eu vou falar aqui um relato. Inclusive, posso falar pro produtor colocar o print de quando a gente foi treinar lá? Que eu falei, eu tô morrendo. Não, eu tenho um print. Eu tô morrendo. Da conversa de vocês, é verdade. Foi. Eu vi esse Eu tô print. morrendo. Aí eu tô com ânsia. Mas, gente, foi muito bom. Aquele É treino. legal treinar lá, pelo amor de Deus. É muito bom, gente. É muito bom. Inclusive, eu coloquei lá o dia que eu fui, você tem que preencher, né? Qual você quer a intensidade. Deu, vou colocar no máximo. Nossa, Intenso e forte. Intenso e Cuidado. forte. Aí, como que era o nome de quem treinou? O Lucas. Não, pior. eu sou ótima. Na minha cabeça, eu sou ótima. A pessoa treinava uma vez por semana, né? Tô nessa fase.
Aí eu saí de lá e falei, nossa, eu não tô sentindo meus braços. E Mas eu é fiquei muito uma bom, semana. porque até quando você vai treinar lá, tem a avaliação. Sim. Pra você ver toda a sua intensidade, o seu condicionamento, a força, o equilíbrio, tem tudo. E aí tem todos esses processos, né, de você trabalhar as diferentes modalidades lá dentro Sim. também, que eu acho maravilhoso. Eu também acho muito legal. Eu amo, é você aquele Então, lugar. eu falo que não tem como descrever, assim, porque é tudo diferente, é tudo livre, é tudo alto astral, é a mistura de muita coisa, então sou eu. E eu acho que é legal quando une o espaço, o negócio ser a cara do dono e também ter pessoas que agreguem a isso, né? Sim. Que eu vejo bastante essa integração na Amor Mais. Acho Não, muito legal. se não tivesse, isso foi uma coisa que, de vez em quando, eu ainda escorrego, que é a parte mais difícil de empreender. Achar pessoas com a mesma energia ou parecido. sim. Lógico que todo mundo é diferente, cada um tem as suas Sim. peculiaridades, mas a vibe, o alto astral tem que ser muito parecido. Se você coloca pessoas muito diferentes, na hora você fala, é ótimo, precisa ter alguém que é um pouco diferente. Não vai dar certo. Sim. Você vai falar pra pessoa assim, preciso que você seja mais assim. Mas você sabia que ela não era. Então, de vez em quando, a gente Exato. apanha. E às vezes não é porque a pessoa não quer, é o jeito dela, né? Então, É porque eu vou falar Tem que eu que sou too procurar. much. eu também. Eu sou do tipo, se Acho que você também, né, amiga? mandar mensagem 5 horas da manhã, eu tô cantando, Xuxa, bom dia, o sol tá, já não foi na tanto. fazendinha. Eu tô nessa. Coitada da Helena. Coitada. Não, ou ela vai ser assim. vai ser ixi, bom. vai nascer na Ou noite, não. vai. Não, ela vai dormir bastante de madrugada. Não, até um detalhe aqui, que a Júlia falou que quando a Helena nascer, ela vai colocar a Helena pra ser um dos treinamentos do Mormai, de condicionamento, né? O cardio, galera. Solta a Helena, vai, pega a Helena. Gente, tudo correto. Ela subiu, todo mundo correndo atrás. Eu falei que esse vai ser um dos cardios. Ju, aproveitando que a gente tá falando de Helena, a gente falou um pouco da sua carreira, da sua trajetória, de como você era como criança e tudo mais. E falando em criança, agora você, né, recebeu mais um título, que é o de mamãe. A Ju tá grávida da Helena, a gente descobriu faz pouco tempo, através de uma revelação, enfim. Depois vocês vão lá nas redes sociais da Júlia dar uma olhada. E eu quero saber, Ju, como que você tá vivendo esse processo, entendendo as mudanças no seu corpo e conseguindo conciliar isso, assim, com você ser extremamente ativa, mas seu trabalho que também te demanda, como que você tá equilibrando? Olha, vou falar que não é fácil. Eu falo que só estando grávida pra você entender o quão difícil é. Eu tô de 4 meses já. Nossa, meu Deus. Tá passando rápido, gente. Parece que foi ontem que eu tava assim, Adriele, eu tô grávida. Não tá, não. Não tô, não. Não, grávida. Eu tô sim, Adriele. Tô sentindo que sim. Eu tô, não, Gente, Júlia, não tá. Eu descobri com 2 semanas. Isso é surreal! 2 semanas, cara. Antes de atraso menstrual, antes de qualquer coisa, eu já tinha certeza. 4 testes negativos, sendo um de sangue, e eu falava... Eu Tá mandei pra estranho. Adriele, eu acho que eu tô grávida sim. Mas você sabia, eu tenho certeza, quer dizer, eu nem tenho essa certeza, mas eu acredito que você sabia tanto sobre o seu corpo, justamente por você movimentar, você sempre ser tão ativa com ele que Sim. você falou, cara, tem É alguma coisa... exatamente isso. É muito exatamente. louco, né? É muito louco. Como a pessoa conhece o corpo dela a ponto De saber que tá grávida. Gente, uma mudança tão pequena que eu, assim, facilmente falaria, até parece ser TPM, daqui a pouco, ixi, E com 4 exames ainda negativos. com 4 exames negativos. Eu encontrei a Adri, acho que numa terça. Falei, Adri, eu fiz o teste, deu negativa lá então. Falei, amanhã eu vou fazer o de sangue. Aí eu mandei pra ela, falou, quando vai sair o exame? Cadê? Eu falei, tá aqui, negativa. Ela, então, deu negativo. Desencana, Adriele de sangue dá desencanada. negativo. Aí fiz mais um monte à tarde, mandei pra ela e falei, não sei não. Porque deu um... Você já tava e sabe sentindo. aquele teste que dá erro em sei lá quantos mil? Foi comigo. Tinha que ser comigo, cara. O teste era pra ficar 2 pontinhos. Aham. Ficou o que, né, que o teste Sim. tá funcionando e depois o outro começou assim, na metade, de repente ele ficou um borrão inteiro. Eu falei, Foi. que isso? Foi. E foi assim, foi o suficiente, você já tava desconfiada, né? Na hora eu falei, Pra ativar assim, falar, putz, tô. E aí eu tava fazendo tratamento, né, com psiquiatra, com psicólogo, tudo mais, pro TDAH, porque com a pandemia deu uma Uhum. mexida. Quem não, E né? aí eu passei na gôndola pra comprar o remédio que o médico passou. Aí eu olhei lá, o teste tava em promoção, tava R$ 7,99, não me esqueço o preço, de fitinha, até 4 dias antes. Eu falei, eu vou fazer isso aqui? Uhum. Eu fiz. E aí? Pá, 2 pontinhos. Eu falei, Senhor. E como que foi a sensação, assim, de...
Foi meio... Me deu um pânico. A única coisa, eu tenho um vídeo. Quando eu descobri... Daí eu falei, mandei pra Adriele, só mandei o teste depois, né? Porque eu guardei isso pra mim. Quer dizer, eu falei pro Thiago, eu não falei pra ninguém. Eu falei, vai que é errado, não vou fazer alarde nenhum. Fui fazer o exame. Eu contei assim, a minha falou, vai ficar pronta em 30 minutos. Eu soltei cronômetro. Eu falei... Eu tô imaginando ela, eu tô E imaginando o Thiago ela. do meu lado. E eu assim, Deus. Oh, meu Deus. Nossa, essa é a pior coisa pra uma pessoa que tem ansiedade, Que é pra pessoa hiperativa. que é hiperativa. Gente, Deu 18 minutos, eu falei, moço, ficou pronto. Ela ficou, eu falei, senhor. Aí o melhor- Thiago, eu falei, fica aí, Thiago. Ele falou, vou lá buscar. Eu falei, eu que vou. Essa caminhada é minha. Catei o exame. O vídeo é engraçadíssimo. A Helena vai ver e falar, mãe, o vídeo eu abrindo. Eu olhei pro Thiago e falei, puta merda. Só que eu não falei assim baixinho pra mim. Eu dei um berro no laboratório. E aí eu comecei a chorar. E aí até um senhorzinho do lado falou, nossa, coitado, novinha, não tem... é só namorado, meu engravidou Deus. jovem. Aí o Thiago falou, não, ela é minha mulher. Relaxa. É aquele ela medo, só tá né? tendo uma crise de ansiedade. E eu assim, Eu acho que eu vou ser essa pessoa. é assim. Eu desmaio, sei lá, Aí eu fiquei uma gente. semana sem dormir, porque daí você começa a entender aquilo. E as mudanças acontecem muito rápido e é toda hora alguma coisa nova. Todo dia uma sensação nova. Todo dia uma descoberta. Todo dia coisa que você não fazia, que agora, por exemplo, tirar cochilo depois do almoço. Eu preciso. Uhum. E assim, não é que eu sinto um soninho. Parece que eu tô entrando em coma. Tá incontrolável. Entra É em- incontrolável. Eu comi, parece que esquenta seu estômago daquele, sabe aquele abracinho? Hora da siesta. A mimir. E durmo onde eu estiver. Onde eu estiver, eu durmo. E aí, essas mudanças, assim, são incríveis ao mesmo tempo. Pra mim, que sou muito ativa, agora eu tô um pouco melhor, mas no começo foi muito difícil. Entender essas mudanças e querer respeitar. Eu treinava todos os dias, 2 vezes por dia, alguns dias. E aí tinha dia que eu não conseguia treinar, porque eu não tava afim, eu tava muito cansada. Exposta, né? Eu subia a escada da minha casa, eu cansava. Então, tudo isso pra mim foi muito, muito difícil. Ainda tá sendo, mas agora, quando passa o primeiro trimestre, parece que as coisas realmente... Eu ficava lendo, porque depois do primeiro trimestre, eu falei, até parece. Gente, deu 3 meses, entrei no quarto, Realmente. parece que eu entrei assim num platôzinho. Eu falo, olha, que delícia. Que bom, né? Mas aí, como é incrível que cada corpo é um corpo. Sim. Eu imagino, cada mulher no seu momento de gestação tem o seu momento ali. Não tem uma regra. Não tem, não tem. Não tem uma regra. E é assim, é descobertas diárias. Uhum. Sim. E cada dia aparece uma coisa nova, você descobre uma coisa nova. E assim, eu sempre fui muito ativa e eu tive que entender que o meu corpo está funcionando de forma diferente e começar a entender e respeitar. A hora que eu comecei a respeitar essa mudança, aí minha vida ficou um pouco mais tranquila. Eu comecei a respeitar mais as minhas horas de sono antes. 10:45 eu estava acordada, meia-noite eu ia dormir, pau na pau na máquina e tava nem aí, cansada, ia com os 2 pés no peito, Sim. tava nem aí. Hoje, se eu fizer um negócio desse, em algum momento do dia, vocês vão me ver caída e dormindo. E caída na rua. nada. Na rua mesmo, assim. Ó, Não, inclusive eu vi um meme essa semana. Um cara tava atravessando e aí do nada parou o semáforo e ele dormiu em cima do capô do carro. É isso. Provavelmente você ia me ver assim. Pode acontecer isso em Bragança. Se vocês virem um carro parado no meio do nada, pode me acordar, sou eu. Mas, Ju, e também em relação, assim, ao trabalho, como que você tá lidando? Você já mudou alguma coisa ou ainda continua Não, normal? eu mudei muita coisa. Eu aprendi, assim, que tenho os meus horários pra lidar com algumas coisas que me estressam mais. Porque eu percebi que o estresse é a coisa que você vai entendendo, né? Todas as vezes que eu resolvi algum pepino, parece bobo, mas perto do almoço, Sim. eu não conseguia almoçar porque meu estômago doía muito. Uhum. Aí eu comecei a mudar. Falei assim, por exemplo, mexer com financeiro, que é uma parte que dói. Oh, Sempre escorre uma lágrima. Você vai lógico. abrir a planilha ali, ó. Nossa. É fala, "Não lágrima quero atrás de mais." lágrima, você lencinha, desespero. Então eu deixo pra fazer isso mais assim, no meio da tarde. Tá. Depois que eu tiro meu soninho Isso. reparador, Aham, eu acordo, você tipo, tá meio renovada. nas nuvens. Aí eu vou Tá. resolver isso. Uhum. Então eu aprendi a lidar. E assim, eu aprendi a delegar, que era uma coisa. Nossa. Isso, É muito difícil até hoje. Nossa, dá uma rende outro podcast, querida. Dá outro, porque é muito difícil você delegar. Nossa. Uma coisa que você quer que faça
perfeito. E aí você tem que delegar pro outro. E o outro faz. E é perfeito pra ele. Só que você começa assim, eu não posso falar que tá com defeito. Eu não posso... eu não posso pôr defeito nisso, porque Isso dói. ele, né? Ele se prontificou, ele se dedicou. E aí eu vou achar e critico. Mas isso aqui podia ter sido... E aí você fala, nossa, ficou ótimo. Daí a pessoa vira de costas, eu sou muito pra um ladinho assim. Olha que coisa boa, ficou lindo. Então, Mas assim, aí tem que lidar, né? Você tem que realmente e aprender. eu tenho que aprender, porque vai chegar uma hora que, assim... E a gravidez é isso, não é todos os dias que você tá ótima. Tem dia que eu tô chata pra caramba, que eu olho pra mim e falo, que bom dia, pra quem? Aham, Deixa eu voltar a dormir. sim. Naquele frio, 7 graus, eu tendo que acordar. Você já acordava no mau humor, entendeu? É. Então, e tem dia que eu acordo, tá 5 graus, eu tô Feliz. parecendo a Branca de Neve cantando com os passarinhos, entendeu? Então, tudo isso eu aprendi a lidar. Porque se eu tô naquele dia muito chata, eu não vou pro estúdio, porque eu contamino todo O mundo. ambiente, Uhum. Porque todo mundo fica com medo, porque né, as pessoas têm medo de mim, por incrível que pareça. Eles acham que eu tenho cara de brava. E quando eu realmente estou mal-humorada e brava, Você não consegue disfarçar. eu não consigo. igual E aí eu. eu vou dando olhar assim, ó, criticando. Se a pessoa tá de meia rosa, com a blusa de frio rosa, eu já faço assim. É um uniforme? Esses dias eu tava assim, meio, né? É, ela já sabe. Então, assim, às vezes Então, tudo isso eu fui aprendendo. Porque ninguém tem culpa. Então, eu comecei a trabalhar mais de casa, só que isso delegando. Tem Sim. que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aprendendo que cada um tem seu tempo. E cada um tem o seu momento e seu... pra fazer. Uhum. Lógico que tem gente que precisa de um empurrão forte pra fazer, mas eu tenho que imagino. entender. É difícil. E é muito difícil. E a questão de você ser tão ativa e ter que diminuir? Porque até a gente conversou um tempo atrás, você falou, por exemplo, o beach tênis eu... Tive você que dar uma Você deu segurada. uma segurada, né? Essas... Chorando todo dia. É chorando. Eu brinco que minha vida assim, eu fico chorrindo toda hora. Eu choro e dou risada. Aí eu dou risada porque eu tô chorando, eu choro porque eu tô rindo. O que a gente falou ontem? A gente tem um grupo e aí perguntaram, vocês estão felizes? Daí a gente, tal, em tal área da vida, assim. E no resto? Aí eu mandei um meme do bebessauro lá dentro da máquina de lavar. Eu falei, o resto tá assim, ó. É isso. Mas assim, você se mantém ativa ainda, assim, né? Com algumas Não, coisas. eu tô, por exemplo, uma coisa que eu mudei muito. Eu sempre andei muito com o meu cachorro. Eu tive que mudar o lugar que eu ando com o meu cachorro pra um lugar mais plano. Porque eu não consigo mais subida e descida. Eu tenho que subir um pouquinho e paro. Subo mais um pouquinho e paro. Então, eu aprendi a me adaptar. Sim. E agora comecei a retomar. Igual, vou começar a voltar pro beach, mas bem... Leve. Devagar. É que eu sou muito intensa. Então, assim, eu não consigo ir e ficar fazendo errado. Que signo você é? Eu sou gêmeos. Ah! Tá vendo? É isso. Então, eu sou muito intensa e, assim, eu fico ali, se eu tô vendo que, precisa de alguém pra treinar, pra jogar. Só que eu tô no meu momento de descanso, eu falo, já descansei. É, abriu Sim. competição, vamos inscrever, né? Né? Eu tô em Não, tudo. eu acho que é importante a gente falar que, claro, com todas as orientações médicas, etc., Sim. movimentar o corpo na gravidez é legal, porque não, Não, é doença. super importante. Exatamente. E é importante. Mas também tem que ter todos os cuidados, né? Não, é muito importante. Eu, assim, eu pude continuar seguindo a minha vida, porque, assim, eu fiz todos os exames. E por eu ser uma pessoa ativa, por eu ter uma... Não vou falar que eu tenho aquela alimentação super regrada, mas por eu comer bem, porque eu como de tudo, mas eu não como fritura o tempo todo. Não vou falar, não como... Adoro um pastel, uma coxinha, quem não Sim, entendeu? Mas eu eu amo. como, mas lógico que não é o tempo inteiro. E aí, quando eu fiz os exames, a médica falou assim, Júlia, segue a vida tomando vitamina e com a Helena aí dentro. Na época era o neném, que ela chama de neném. E é isso, porque teus exames estão ótimos. E aí eu faço exame agora, todos os meses tem que fazer. E nunca alterou nada até agora. E espero que continue assim. E ela falou que é muito isso, de eu já ter feito. Então, assim, eu tenho as peculiaridades que eu posso fazer no treino. Então, eu sei o que eu posso fazer como Exato. profissional. Sim. Mas também o estúdio, todos os professores, eu vou fazer, às vezes eu sou bem teimosa. Eles falam, não vai fazer não. Eu falo, mas eu posso. Ele, mas quem tá dando aula sou eu. E aí Fala, vem que eu- outro. Eu falo, tá bom. E aí a gente sabe e o limite que a gente tem que ir. É. Então, assim, o acompanhamento durante a gravidez de profissionais é muito importante. Sim. Porque, como eu disse, o movimento, você movimenta o corpo o tempo todo.
Uhum. Então, não tem porquê, durante a gravidez, você parar de se movimentar. Sim. Então, assim, eu vejo muita gente, já conheci amigas minhas que começaram, engravidaram, acho que ficaram com tanto medo, né, de fazer alguma coisa que simplesmente pararam a vida. Sim. Eu acho que eu surtava se eu não pudesse fazer Eu acho- nada. Uhum. Porque, assim, gente, E eu acho legal também é o natural. quando a gente pensa a longo prazo. Eu tenho muito isso pra mim, que eu gosto de movimentar meu corpo. Eu também gosto muito de esportes, apesar que eu não sou uma pessoa tão ativa na vida, mas eu gosto muito de esportes. E quando a gente pensar a longo prazo, sabe? Não, igual a gente falou no começo, não pensando na estética nem nada, claro que vem como consequência, mas em realmente movimentar. Inclusive, até a gente tava fazendo jazz, né, Dri? Nossa. E, meu, é tão difícil quando você não tem um treinamento, né? A gente tá num processo Sim. de entender. E eu falo, cara, eu não sabia que, tipo, o pé tinha que ficar com a ponta, que o pé faz isso, sei lá, os braços fazem isso e sustenta o abdômen. E é muito louco tudo que o corpo pode fazer. E a gente Sim. nem imagina. Uhum. A gente não usa nem, acho que 10% Eu da acho também não. capacidade que o nosso corpo tem a oferecer. Sim. E eu penso justamente nisso. Eu penso, gente, como é que eu quero estar daqui 5 anos brincando com a Helena? Sim. Eu quero estar resmungando, sentando no sofá, porque eu não aguento sentar no chão. Ou eu quero poder correr, sentar, levantar na mesma intensidade. Sim. Uhum. Então, eu penso muito nisso. Antes eu não pensava nisso, eu pensava, como é que eu vou brincar com a minha sobrinha? Ou então, como é que eu vou continuar dando aula se na hora de agachar eu sinto dor, ou eu reclamo, ou eu tô... Então, eu sempre treinei pensando Sim. nisso. Como é que vai ser eu daqui 5, 10, 15, 20? E o movimento também, ele traz não só essa questão da saúde física, de você entender seu corpo, criar uma memória, Sim. enfim, mas também a questão da saúde mental, porque, querendo ou não, TDAH, hiperatividade, ele dá uma controlada, ansiedade, ele ajuda muito, e no meu caso, a depressão. Eu tive diagnóstico no ano passado de depressão, né? Eu passei por um burnout, em seguida veio a depressão e eu fiquei muito mal. E aí, o meu médico, ele falou assim, você tem que fazer atividade física. Foi, assim, É o remédio mais barato que tem. Primordial. E mais saudável. Exatamente. Ele falou assim, é primordial. Você só vai fazer algum tratamento se você fizer atividade física. Senão, não vai adiantar. E aí, ele falou assim, procure coisas que te agradem também, né? Porque nem sempre. Tem gente que não gosta do balé, sabe? É E isso. não é expulsa do balé. Porque aí não se adapta. Então, procurar o que gosta. Eu entrei na natação, eu amei, foi super legal. Preciso voltar. Preciso. Tudo tem seu tempo também, não vou ficar me cobrando. Sim. Mas é entender também que a atividade física, ela faz parte de um processo inteiro, né? Sim. Isso que é muito Interno, né? importante. Inteiro, interno, externo, tudo. Tudo. Eu acho que se não fosse o esporte em qualquer coisa que eu fiz, eu não sei como eu teria conseguido passar pelo TDAH, como é que eu... Porque, assim, eu tive crises fortes e sempre o esporte ou o movimento estava atrelado às minhas melhorias. Uhum. Tanto que quando, né, a gente entrou na pandemia, que tudo fechou, foi quando o negócio meio desgringolou aqui dentro, quando a gente começou a poder sair um pouco mais. E aí começou a... E olha assim, eu ia pro estúdio quase todos os dias. Mas eu poder ter contato com o mundo lá fora, com a natureza e tudo mais, as coisas começaram a se encaixar um pouco melhor. Sim. Uhum. Então, eu falo que a atividade física, o exercício físico, o movimento, ele é com certeza remédio. E é o remédio que eu falo, é o melhor remédio, que não vai prejudicar nada e só vai te ajudar. Sim, exatamente. Ju, agora eu quero que você fale um pouco, eu vou trazer um relato pessoal meu. Eu tô numa fase muito de... que eu não estou conseguindo voltar pra atividade física. E eu imagino que muita gente possa estar assim, porque como eu comentei, eu adoro atividade física, eu sei da necessidade, da importância de movimentar o corpo. Mas eu acho que eu tô passando por uns processos, claro, alimentação e várias outras coisas, ansiedade, e que eu tô muito numa fase estagnada, assim, eu não tenho... Eu vou uma vez a cada uma semana, uma vez a cada 2, e eu imagino que bastante gente esteja passando por isso. E eu vi um post seu no Instagram falando sobre o processo, que nem sempre é fácil, eu acho que isso é muito válido a gente reforçar. Mas eu queria que você deixasse um recado pros nossos ouvintes, e pra mim também, como que pode ser essa volta, sem ser aquela coisa chata, sem ser uma coisa que, nossa, eu tô indo, tipo, obrigada, mas... Imaginando que quando isso se torna hábito, fica muito mais fácil, sabe? Uhum.
Bom, acho que a primeira coisa é comemore cada coisinha que você faça. Consegui treinar uma vez na semana. Putz, consegui. Não, eu fui uma semana, cara. Eu fui um dia, pelo amor de Deus. O mês tem 30, a semana tem 7, mas eu fui um. Aí na próxima semana você vai falar assim, eu consegui só dar uma volta no lago. Caramba, eu dei uma volta no lago inteiro. Então, acho que a primeira coisa é comemorar cada vitória que você teve. E aos poucos, isso daí você vai ganhando. Quanto mais a gente comemora, porque quando a gente fala, putz, eu só fiz uma vez. Não vou mais, eu só fiz uma vez, não vai adiantar. A gente muda um pouco, né? Tem um livro que eu li que chama O Poder do Hábito. E eu trabalho muito com uma aluna minha isso, que a gente tem que criar e começar a fazer aquilo várias vezes. E às vezes, quando até palavras de afirmação assim, nossa, parabéns, eu consegui uma vez. Quando o aluno fala assim, putz, eu fui uma vez, eu falei, que bom que você foi uma vez, estava um frio de 7 graus, você veio às 6 horas da manhã, cara, você ganhou dobrado. Tudo que você quis aqui, você quis perder peso, você perdeu dobrado, você quis ganhar, então, acho que a primeira coisa é não se cobrar caso você não consiga. Porque quando a gente se cobra, a gente puxa muita coisa junto. Então, não é simplesmente, eu não consegui treinar, na semana que vem eu tento. Aí você fala, putz, não vou mais, desanimei. Daí você começa a focar, vou comer mais, porque também não adiantou, não treinei, vou comer, na semana que vem eu faço de novo. Então, quando você muda e fala, cara, eu fui uma vez, tá ótimo. Então, como que eu vou fazer agora pra aumentar isso? E às vezes o aumentar não é 2 vezes. Falar, vou na academia, no estúdio, enfim, onde vou na dança, ou em qualquer outro lugar, e vou um dia andar no lago, dar uma volta no lago. Daí depois você começa, agora eu consegui colocar, ao invés de ir no lago, eu vou fazer as 2 vezes na academia. E acaba a hora que você percebe, isso já tá tão interiorizado em você, que você acaba se acostumando. Eu acho que a primeira coisa é não se cobrar por não conseguir, porque a gente faz isso, Faz né? muito, O nossa. tempo todo. Eu tô bem assim ultimamente. Não, e a gente quer ser perfeita, né? Não, tem que ser todos os dias na academia. Ou tem que ser 5 horas da manhã pra ir pra academia. E eu falo que isso eu tô aprendendo comigo mesmo, porque antes eu treinava todos os dias, e hoje eu percebo assim, tá tudo bem. Exatamente. Você tá cansada hoje, porque você tem ali um coração, outro pulmão, mais 2 pulmões fora o seu, mais um ser crescendo, e tá tudo bem. Sim. Então, eu comecei assim, cara, eu fui 4 vezes semana passada. Falei, de ótimo. 7 eu fui 4, e nas outras eu andei no lago. Não, tá ótimo. E aí, a hora que eu percebi, eu já consegui começar hoje treinando, porque a energia fica outra, a vibe fica outra, você começa a comer direito. Sim. Então, a primeira coisa é isso. Eu amo a sensação que a endorfina traz. Eu falo que eu posso dominar o mundo. Eu sempre posso isso. Depois que eu saio do treino, eu falo, cara, agora eu posso dominar o mundo. Nem que seja ali, enquanto ela tá fazendo efeito, sabe? Sim. Porque é muito bom. Então, apenas comece. Se você é igual eu, por favor, não se cobre. Igual eu estou me cobrando também. É isso, gente. A melhor coisa, não se cobre e aceite, e tá tudo bem. Sim. Ainda mais, imagina vocês, com um projeto novo, com tudo isso acontecendo, com 1 milhão de ideias, a cabeça não para, e tá tudo bem. Tem momentos que a gente tá mais focado em alguma coisa e tá tudo bem. Eu já falei isso muito, o padre falou, mas eu fui só uma vez. Falei, tá ótimo, pelo menos você veio, pelo menos eu te vi. Sim. E tá tudo bem. E é isso. E tá Tudo perfeito. Ai, gente, eu amei esse papo. Eu amei também, Ju, obrigada. Imagina, quando você quiser chamar, tô aí. Ixi, Vamos. mas, minha filha, já virou Pode falar de várias coisas. Já virou Ixi, tem coisa demais pra falar, gente. Gente, agora a gente vai entrar na nossa segunda parte, que vem dos nossos quadros, que é Vozes da Minha Mente Inquieta. Que é onde a gente fala coisas aleatórias, que a gente pensa, que a gente vive. E eu vou falar, hoje tá muito bom. Eu tô curiosa. Tá bom. Eu tô curiosa Ai, pra meu ver o Deus. que a Júlia vai falar. Júlia, o que você pensa aleatoriamente? Tipo, aquelas... Você tá lá treinando e você fala, nossa, quando eu pensei isso. Do nada, às vezes eu tô treinando, a última que foi pensei que minha filha pode morrer caindo escada abaixo, porque uma escada, ela tem um vão, que eu não sei pra que fizeram aquilo. Não dá pra você pôr uma planta, não dá pra você pôr um negócio. Foi uma estrutura ali no meio do nada, foi feito pra uma criança cair. Projeto arquitetônico ruim. Ruim, péssimo. E aí eu já fiquei pensando em grade. Falei, mas aquilo vai ficar uma mini prisão. Falei, ó lá, ela me encheu, eu ponho lá dentro. Eu penso nisso, as coisas que eu penso. Ou eu tô tomando banho, eu penso que eu tenho que pôr ar-condicionado, porque no inverno do ano que vem vai fazer frio e a criança vai congelar. E eu não quero ser culpada dela morrer assim por Você também falou que tem medo de ir no mercado e sair... mas isso eu vou fazer com ela. Qual que é? O que Eu que já é? esqueci, eu sou cheia de esquecer as coisas no mercado. A última eu esqueci minha bolsa, eu lembrei
Eu fui às 8 da manhã, eu lembrei às 6 da tarde. A minha bolsa lá. Eu pus a bolsa, peguei um carrinho, coloquei a bolsa, tirei a compra, pus a bolsa lá, não sei porquê, devolvi pro negócio e fui embora. Aí, 6 horas da tarde, eu tinha que pagar o cara do Lava Rápido. Eu falei, ué, achei que minha bolsa tava dentro do carro. Ele não tá. Eu falei, E agora? e agora? Onde é que tá a minha bolsa? E pra pensar. Aí eu fui pensando, falei, e agora, gente, os cartões? Falei, já me roubaram tudo, porque assim, eu sou uma gênia, tem cartão que a senha tá atrás. Não, tipo a do Vale Refeição, do Thiago. Eu não guardo, eu guardo lá. Ele falou, é bom, porque a pessoa rouba, já facilita. Aí eu fui no supermercado e falei, acho que foi lá. Mas, gente, foi às 8 da manhã, porque logo que abriu. Aí eu cheguei lá, a mulher olhou pra mim, ela tava rindo. Falei, moça, você esqueceu sua bolsa. Falei, graças a Deus você achou. Agora, Daí eu falei né? pra ela assim, Agora. inclusive, se um dia eu tiver filho, eu já sei onde procurar. Porque ela vai ser aquelas esquecidas, assim, sabe? Com os pezinhos balançando. Escolhe. Vai. Ai, que dó. Vai. Esqueci na escola. Aí, se eu falar Não, pro meu mas cachorro... isso aí vai ser clássico. Esses dias, ele fica na creche uma vez na semana, meu filho de 4 patas. E eu tava no estúdio, assim, eu pensei, gente, mas eu tinha que estar fazendo alguma coisa. Eu vi a recepcionista assim, ajuda, não sei o King. Eu falei, é o King! Aí eu liguei pra creche e falei, eu consigo buscar ele ainda? Ele vai ter que dormir aí, meu Deus, mas não tem ração. Aí ele falou, vem, Júlia, era tipo, eu tinha que buscar 6, era quase 8. Não tá. Tadinho. Aí ele chegou, ele tava sentadinho assim, olhando pra mim, do tipo, mãe. De mochila. É. Ai, meu Deus. Ele é muito fofinho. Mas é isso. Então, com certeza, a Helena... Já vou acostumar a criança a ficar meio sozinha. Já ser independente. Sem precisar da mãe. Sem ser aquela criança desesperada atrás da mãe no mercado. Aham, Vou já fazer, vai ó, ensinar. fica aí. Eu vou brincar de esconde-esconde. Te pego Aí 6 deixa horas a da criança tarde. 5 minutos ali, meio... Ela tem que ser assim. Independente. Vou pôr o telefone na roupa. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Vai. Igual põe na coleira do cachorro. Eu tem vou ter que pôr na criança. Helena. Mas fazem isso Fazem na hoje. roupa, É, faz. já vi. Segundo É importante. Sabendo. As séries que eu assisto policial, porque eu fico assistindo isso. Não É, tem é o que fazer, por né? isso, ó. É por já isso. sei tudo. Tudo que é de criança eu já sei. Porque eu fico pensando no pior, não é nas coisas boas. Eu tô falando que só vem gente da nossa vibe aqui, Só vem, cara. só É vem, muito gente. bom. Ah, gente, eu tenho que pensar como é que eu vou me preparar, se a criança engasga, essas coisas. Eu fico pensando do nada. Não, sim, tem que Não, se preparar isso tem- pra tudo. É bom, é bom, é. Bom e E normalmente é pior. quando eu tô fazendo um financeiro. É, Eu ali fazer o financeiro, eu falei, gente, se um dia engasgar, como é que faz? Aí você vê no Google. e aí o financeiro fica. Aí eu vou cara fazer no fazendo outro essas dia o coisas. financeiro, porque eu já nem sei mais que 1 mais 1 é 2. É a minha Porque cara essas eu tô coisas. focada em descobrir como desengasga uma criança. Exato. Eu sou assim. Júlia, e eu sou olha, assim. me identifico. A Adri falou que queria que eu colocasse uma câmera na minha casa, pra Nossa, fazer meu BBB. meu sonho. Tipo assim, 24 horas comigo. Gente, eu e a assinaria Helena, esse pay-per-view. coitadinha. Com certeza, assinaria. Coitada, essa Não, criança vai ia- ser uma ia estourar. sobrevivente. Ia estourar. Porque você é muito engraçada. Porque eu já tô me imaginando. Porque eu sou muito desastrada. Muito. Num nível, Muito. assim... As pessoas falam, eu sou desastrada. Eu sou pior. É uma coisa Tá. Uhum. Aham. de derrubar, tipo, aquelas prateleiras de cerveja inteiras. Então... Cara, coitadinha. Mas ela vai receber Mas vai amor. dar tudo certo. vai dar dar certo. Vai ser Ela vai estar com a amada. testa amassada, mas vai ser com muito amor. O povo vai ficar de olho na Helena. O povo vai ficar de olho na Helena depois desse episódio. Vai mesmo. E você, assim, gente. amiga? Conte. Meu Deus, tá. Olha, a minha aleatoriedade, coisa bizarra, ou enfim, voz da minha cabeça, é voz bem da minha cabeça. Porque, assim, eu não posso prestar atenção no que eu tô fazendo. Por exemplo, se eu tô na esteira, ou se eu tô lá no V12, lá no Mormai. Se eu prestar atenção no movimento, eu caio. Na hora, parece que a minha cabeça Pelo faz, amor de cai. Deus. E eu Ou você caio. perde o condicionamento, assim, né? É automático. Eu sou assim. Eu tenho que ir no automático, assim, sabe? No movimento, já igual respirar. Já parou pra prestar atenção? Eu Às vezes não. você esquece. Do tipo, se A você... Júlia tá fazendo Aí, isso ó, ela agora. ficando roxa, ficando roxa. Ela tá ficando roxa. É sério, se você prestar muita atenção na sua respiração, você começa a se confundir. Como é que respira? Então, eu sou assim com movimento, por exemplo. É um problema, não posso não. É, gente. Eu vou trazer um também de esporte. Assim, eu adoro esporte, de novo, pela 10ª vez falando isso. Mas o que eu menos tenho fit é com corrida. E eu quero muito correr. Eu tenho muita vontade de correr. E aí, quando eu tô correndo, eu acho que é onde eu penso, sei lá, coisas que eu não consigo. Então, por exemplo, eu fico na minha cabeça assim, eu tenho que chegar até aquele poste. Aí eu tô aí eu passo o primeiro poste, eu tenho que chegar até aquele segundo poste. Mas aí a minha cabeça fica, Stephanie, você não precisa se provar.
Você não precisa provar que você pode chegar naquele poste. Você fica brigando com você mesmo. Eu fico brigando comigo mesmo. Tá. E aí, geralmente, eu não consigo chegar no segundo poste. Ou já passou 5 vezes o poste, ela tá procurando. Não, e uma coisa que eu odeio é correr em círculos. Tipo, eu não gosto de correr no lago. Porque eu vou ficar vendo as mesmas pessoas passar. Eu gosto de, tipo, correr lá pra cima da minha casa, que é perto do aeroporto, e aí, que é Ó, reta. uma dica do lago, tem a parte de cima e a parte de baixo. Parece que tá correndo em lugares diferentes. Ah, E a é uma visão boa. muda. Eu sei porque eu tô craque em passear no lago por causa do cachorro. Uhum. Você corre uma assim, depois você desce, muda. É, Você vai pode mais ser. rápido, você vê uns patinhos, umas Sim. capivaras, aí muda Tá. um pouco a visão. Mas aí eu fico meio frustradona, assim, porque tem gente que fala, nossa, eu corro, vem aquela brisa, eu não consigo pensar em nada. Gente, eu penso em tudo. Eu fico pensando, nossa, tem que responder aquele e-mail. Meu Deus, tem que fazer isso. Aí eu fico, nossa, tem que chegar naquele poste. Aí não chega naquele poste, Aí você fica com nunca. ranço porque você não chegou no Não poste. chega ao Fica com poste raiva do nunca. poste. Aí eu fico, eu vou ir andando rapidinho. Tipo, sabe, assim? É isso. É, gente, vocês viram, né? Só gente normal aqui, da mesma linha, tá tudo É isso. certo, Eu tamo penso tudo em sempre casa. ruim, coisa ruim, quando eu tô fazendo qualquer coisa, assim, aleatória. É, né? Não sei por quê, eu tenho uma Trágico, mania. é meio- eu sou tragédia. trágica também. Pensamentos catastróficos, eu trato isso em terapia. É. Porque e eu penso achava- umas eu coisas achava que quando eu muito mudei- pesadas, às vezes eu falo, credo. Eu pensava assim, um ladrão vai entrar na minha casa. E aí eu descrevia pra minha psicóloga como que o ladrão podia entrar. E ela, Stephanie. Aí eu parei com isso. intrusivos também, né? É, Que fala intrusivos. É gente ansiosa, É, galera. é, gente Ainda ansiosa. mais que eu vejo, tipo, aqueles programas, aquela série que passa nesse canal fechado, que é só coisa ruim. Aí eu já tenho, assim, várias... Eu sei como fugir de várias coisas. Tudo de ver série. Ju, eu também. Eu não eu andava também na fico rua assim. Eu ficava com medo de andar quando eu passava com o King à noite, porque eu sempre penso coisa ruim. Alguém vai me pegar por trás, eu já sei como faz. Eu andava com a chave no dedo, porque eu ficava com medo. Falei, vou dar no olho dele. Até parece que eu vou fazer um negócio desse, né? Eu vou chorar. Mas pensa em tudo, você pensou. Eu pensei, eu tenho tudo planejado. Tá. Coitadinho de Então, mim. gente, se vocês forem estranhos tanto quanto a gente, coloca aí nos comentários também a estranheza de vocês, tá? Sim, sim. Ju, agora a gente vai entrar num quadro de indicações que agora tem nome, né? Habla que eu te escuto, que você pode hablar do que você quiser, então você pode indicar livros, filmes, podcasts, pessoas, o que você quiser. Você tem alguma indicação, hein? Olha, eu acho que eu comecei com um livro e hoje já tem um filme que eu indico, que assim, independente de religião, independente de qualquer coisa, é sobre muito acreditar em algo maior, é o livro A Cabana. Uhum. Isso, assim, eu acho que todo mundo podia ler, porque, assim, é um livro muito intenso. E eu acho, assim... Tem o filme, quem tem preguiça agora tem o filme, né? Uhum. Então, mas, assim, é muito legal, te coloca a enxergar e ver a fé independente de religião, fé independente do que acredita, e acreditar que tudo pode melhorar, que as coisas podem ser diferentes. Então, é um livro que eu leio com muita frequência. Inclusive, o Tiago, que ele é meio, né, assim, cético, as coisas. Ele também lê agora, ele chora. É muito bom. Então, se ele vê o filme ele chora. Então, assim, é muito legal, vale muito, muito a pena. E tem mais uma, posso falar outra? Claro, Pode, fala vai, por à mim. vontade. Ai, Jesus, se deixar, eu vou falar 50 mil. Pode falar, não, fica à vontade. Eu acho assim, pra quem tá agora mudando muito, né, dessa vibe muito de energia para o empreendedorismo, tem um podcast que eu assisto com muita frequência, que é o podcast, que é do Caio Carneiro. Eu fiz cursos com ele, eu li os livros dele, assim, cara, me abriu muito a cabeça como ver sobre vendas, porque o tempo todo você tá vendendo, independente do nicho que você tá. Uhum. Independente de qualquer momento que você tá vivendo, você tá se vendendo o teu produto ou se vendendo, enfim. Então, para quem tá começando a empreender, vale a pena. Começa, tem vários assuntos legais. Legal. Eu escuto com muita, muita frequência. E eu conheci ele pessoalmente, né? Eu gravei um podcast com ele, inclusive. Chique. Então, assim, foi quase um surto, mas eu tinha já segui ele há muito tempo, eu já tinha ele como, não vou falar nem ídolo, mas assim, como Inspiração. inspiração. Uhum. E aí, quando eu gravei isso, eu falei, cara, Incrível. é incrível. E ele sabe muito o que ele tá fazendo, ele veio das vendas, então... Nossa, parece que eu tô vendendo pra ele, né? Não, mas... Mas é que ele é muito legal e eu aprendi Não, muito. tá ótimo, pode E eu indicar. então, vale a pena pra quem tá começando a empreender. Aham. Perfeito, Ju. Teve uma visão, assim, pra minha vida Já vou atrás. maravilhosa. Vou atrás. E Perfeito. você, amiga, qual que é a sua indicação?
eu, como sempre, vou indicar um livro, aproveitando de empreendedorismo, que é do Facundo Guerra, que é um outro empreendedor que eu amo, que tem vários empreendimentos em São Paulo. Bar do Arcos, Cine Joia. Agora ele abriu o Love Cabaré, que era o antigo Love Stories. Então, ele é muito fantástico. E ele tem um livro que chama Empreendedorismo para Subversivos. Ou Subversos, se eu não me engano. Eu vou deixar aqui, a gente vai deixar aqui a fotinho. E é muito bom, porque ele é um livro, não aquele empreendedor, tipo assim, venda, 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 mas que também tem essa questão muito de propósito, tem como que você pode trazer o seu negócio de uma forma diferente, de uma forma que traga valor para quem você tá vendendo. Então, é muito bom. Nossa. Inclusive, pelos empreendimentos dele, dá pra gente perceber que cada um é muito diferente um do outro. Nossa, gente, vocês estão chique, hein? Ai, dá licença. Gente, eu vou ser mais simples hoje. Amiga, que ser simples. Gente, eu quase tava indicando Gente. pagode hoje. Eu tava escutando. Vamos com calma. Mas vamos com calma. Mas adoro. você coloca lá na bio, lá nos stories, e aí o pessoal escuta depois. Claro. Mas assim, eu vou ser mais simples, porque eu não vou indicar coisas tão aprofundadas assim, mas é uma página, uma comunidade, na verdade, maravilhosa, já que a gente falou de esporte e movimentação do corpo, tem tudo a ver. Chapadinhas de endorfina, tá? Inclusive, eu segui por causa de você. Aí, tá vendo? E eu ia vir com a camiseta também, quase. Gente, Chapadinhas de É endorfina, muito que legal. é uma vertente da Óbvios, né? Que é outra Óbvios comunidade. É uma comunidade, na verdade, nasceu como agência, virou uma comunidade extremamente grande. E a Chapadinhas de Endorfina é uma vertente que fala muito sobre você movimentar seu corpo, você olhar para o seu corpo com mais amor, a importância do esporte, para a saúde mental, saúde física, enfim. Gente, é muito, muito bom. Só acompanhe. Ah, eu tenho mais um. Pode indicar, indica. É porque eu lembrei, a hora que ela falou assim, eu lembrei de um que eu li agora. Eu já Até tinha engasguei. lido e eu li um agora. Eu até abri aqui pra eu ver o nome direitinho. O jeito Disney de encantar clientes. Já ouvi falar que é muito bom. Já ouvi Vale falar também. muito a pena. O livro muito pequenininho, tem 144 páginas, então assim, você lê muito rápido e é muito legal, porque assim, é uma visão que você fala, cara, por que lá é tão perfeito o tempo todo? Sim, sim, E aí sim. você começa a perceber que a forma que eles fazem os treinamentos. Então, assim, pra quem tá empreendendo, eu acho muito legal. E pra quem já tem. Porque Sim. a parte mais difícil, depois que você abre o negócio, é você conseguir manter aquele negócio. Aham. Porque abrir, você fala, tem seus desafios, obviamente. Mas e depois? Como é que eu faço pra manter aquele cara ali o tempo todo? O meu, ainda mais eu que presto serviço, né? Eu falo, cara, como é que eu vou fazer diferente pra aquele cara entender que ele vai fazer agachamento quase todos os dias e o agachamento é igual aqui, igual ali, igual a qualquer lugar. Uhum. Então, o que eu vou fazer de diferente? Então, vale muito a pena, muito, muito Sim, mesmo. Sim, sim. Perfeito. Foi um dos melhores que eu li, acabei, eu acho que semana passada. Ah, Ju. Legal, bom eu já saber. quero ler. Eu já vou atrás também. Gente, é isso, Ju. Obrigada pela Ai, sua eu adorei. participação, pela sua presença. Eu amei! Foi maravilhoso. Foi sempre. super... Adoro. Nossa, foi muito construtivo, assim. Foi... Ai, que eu faço isso sempre. Tô brincando. Não, mas com certeza você vai voltar. Ju, é de Você verdade. vai voltar. Qualquer como assunto se eu sei falar. Tô brincando. fizesse A gente sempre aprende, mesmo. enfim. A gente vai falar muito sobre empreendedorismo, hein? Porque eu vi que você já tem aquela veia ali, ó. Essa Delegar, daí isso é importante, todo mundo quer saber, Ninguém todo sabe mundo fazer. fica muito Não, assim, ninguém não, sabe não, fazer, não. fica com medo. E a gente chega Pode no me chamar. momento que precisa, então... Comente aí, gente, pra Júlia vir Pra de falar novo. sobre vendas, eu adoro. Tema essa daí, ótimo. ó, é comunicativa também. Ju, deixa suas redes. A rede do estúdio é @Estúdio Mormai, Braganca Paulista. E o meu pessoal é Júlia M, de Macaco Personal. Tá. Me seguem, gente, por favor. Perfeito. Com Obrigada. certeza, pode deixar, amiga. Gente, esse foi o episódio de hoje. Eu tô muito feliz, tô muito animada. Foi muito bom, foi muito construtivo, como a Adri falou. E aí, amiga, curtiu? Eu curti. Produção, vocês curtiram? Muito. É, Foi muito bom, foi gente. bom mesmo. Gente, é isso. Então, aproveitem, apreciem esse conteúdo, compartilhem com as pessoas que também vão se identificar. Comentem aqui o que vocês acharam, curtam e nos sigam em todas as redes sociais, que são... @sabiasperonomútil. Um beijo e até mais. Aê!